A paz, queridos, poder sentar. Não sei se vocês conhecem a história do burro. Alguém conhece a história do burro aqui? Houve um burrinho que levou Jesus a Jerusalém. E quando ele estava entrando em Jerusalém, ele escutou aplausos, né? Oh, gritos! E esse burrinho ficou orgulhoso, pensando que esses gritos, esses aplausos, era para ele. E quando ele chegou em casa, ele falou: mãe, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Eu fui em Jerusalém e quando eu entrei em Jerusalém, não via como as pessoas me aplaudiam, como as pessoas falavam: Hosana! Mãe, eu me senti tão bem, mãe, mas foi algo tremendo. E a mãe burra falou assim: é verdade, meu filho? É, mãe. Tá bom, meu filho, faz o seguinte. Você estava com alguém? Tava, tinha um homem em cima de mim. Tá bom, meu filho, volta lá sozinho e vê se alguém te aplaude. Aí o burro foi lá e ninguém aplaudiu. O aplauso era para Jesus. Eu sou somente esse burro, tá? Essa noite, qualquer coisa que o Senhor faça através da minha vida é Jesus. Amém? Eu sou burro, ou burra. O tema que hoje me toca agora, né? Uma coisa. Nós trabalhamos na Espanha já há 18 anos. Eu só falo português dentro de casa, porque a gente trabalha com latinos, espanhóis. Então, eu fiquei analfabeta de 2 idiomas, tá? Eu fiquei analfabeta do espanhol e do português. Aí, às vezes, eu enrolo um pouquinho. Mas não é nada grave, não. Tá? Vai passar. Assim que, por favor, eu peço paciência. O meu tema é sobre os heróis da fé. E falar dos heróis da fé, a gente tem que falar sobre fé, né? Porque os heróis, eles só foram heróis porque eles se atreveram a confiar em Deus nos momentos mais difíceis da vida dele. Amém? O pastor Marcos ontem, ele falou que ele não gosta que chamam ele de herói da fé. Mas esse homem é um herói da fé. Porque ele falou: eu não sou herói da fé, eu simplesmente confio em Deus no momento da adversidade. Isso é ser herói da fé. Se você é capaz de confiar em Deus e ter um sorriso, como teve esse homem aqui ontem, né? Com toda a dificuldade que ele está vivendo, você é um herói da fé. Então é isso que se trata essa palestra, né? Sobre a fé nos momentos de dificuldades. E o interessante da fé, que a fé ela não é somente a fé ela pode ser a fé que constrói e a fé que destrói, né? A gente pode ter uma fé construtiva e uma fé destrutiva. Por quê? Porque se eu creio que algo ruim vai passar na minha vida, eu estou tendo o quê? Fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E se eu espero que algo ruim vai acontecer, se eu espero que nada de bom vai passar comigo, se eu espero que a situação que eu estou vivendo não tem solução, eu estou tendo o quê? Fé, né? Só que é uma fé destrutiva. Agora, se eu confio que algo Deus vai fazer na minha vida, que algo vai acontecer, eu estou passando um momento difícil, mas é passando. Eu não vou viver esse momento toda a vida e eu tenho fé que Deus vai estar comigo no vale, que Deus vai me tirar do vale, que eu vou poder alcançar as promessas de Deus. Essa fé é uma fé construtiva. Amém? Então, todos nós temos fé. Você é um herói da fé. Agora, eu não sei se você é um herói da fé construtiva ou um herói da fé destrutiva. Amém? Tem gente que sofre tanto pelas coisas que ela crê na cabeça dela que vai acontecer de ruim, e ela sofre tanto por isso, e no final ela vive o que ela estava pensando. Tem uma história que, quando eu falo nisso, nós vamos entrar um pouco sobre o tema das nossas fortalezas, né? Da nossa mente, porque tudo começa aqui. Porque a fé é aqui, né?
A fé tem que ver com o entendimento. Vamos ler em Romanos 5, capítulo 1, do 1 ao 5, para a gente só se localizar. Versículo do 1 ao 5, diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos também na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não desaponta. Em outra versão diz que a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui diz que a fé, ela é produto de algo, não? Tem aí uma série de coisas que vai produzindo outras coisas, né? Aí diz que a tribulação produz o quê? A perseverança. A perseverança vai produzir a experiência. A experiência vai produzir a esperança. Então, a fé, a paz e a esperança são resultados da tribulação, da perseverança. Então, a gente tem que saber que nossa vida sempre vai passar por processos. Nós estamos sendo aperfeiçoados, não é assim? Até o dia de Cristo. E esse aperfeiçoamento de Deus na nossa vida são produtos de situações que a gente vai vivendo, e com essas situações, dependendo da reação que a gente tem, a gente vai crescendo em Cristo. A gente vai adquirindo o quê? Experiências. E essas experiências vão servir para que a gente possa abençoar a vida de outros. Porque a Bíblia diz que com o mesmo consolo que eu fui consolado, eu consolarei a outros. Então, talvez o teu processo que você esteja vivendo agora seja o processo que Deus está usando para que você possa adquirir experiência nessa área, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas que vão estar passando o mesmo problema que você está vivendo hoje. Amém? Estão entendendo? Amém. Fé é a apropriação do que Deus, em Cristo, tem destinado ao homem, resultando na transformação do caráter e do seu modo de vida. A fé produz uma transformação. Quando a gente aprende a crer em Deus, a gente tem que deixar de lado muitas teorias, né? Muitos conceitos que a gente tem na nossa mente, para a gente poder crer em Deus, porque Deus faz totalmente as coisas diferente da maneira como nós imaginamos que deveria ser feito. Deus tem uma lógica totalmente diferente. A lógica de Deus é estranha, né? Às vezes a gente não entende, mas é a maneira que Deus trabalha. Porque Deus não trabalha baseado na nossa maneira de ver as coisas. Deus trabalha na maneira como Ele vê, como Ele quer. A fé em Deus nos dá a capacidade de mudar nosso modo de vida, porque a fé provoca uma mudança em nosso esquema mental. Para poder crer que algo aparentemente impossível pode se tornar possível, é necessário uma transformação de mente. Interessante que eu estudei lá na Espanha psicologia, e a psicologia da Europa é uma psicologia cognitiva, né? Ela não trabalha a psicanálise, ela só trabalha a psicologia cognitiva. E o tempo que eu estive na faculdade, eu me dei conta que as coisas que eu estava aprendendo já estavam na Bíblia.
Eu não sei para que esses homens levaram tanto tempo estudando algo que já estava aqui, né? Porque a psicologia cognitiva, ela diz que se você consegue transformar, né, a mente, os pensamentos, você consegue transformar a sua conduta, a sua maneira de atuar. A Bíblia já fala isso, né? A Bíblia fala que tudo aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, a batalha nossa principal está na mente. E Jesus, e a Bíblia sempre, de Gênesis e Apocalipse, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus estava, todos esses 40 anos que esse povo passou no deserto, era para transformar a mente deles de escravos a uma mente de livre. Para eles deixarem de ter comportamentos de escravo, para ter comportamento de pessoas livres. E durou, né? Teve gente que até morreu e não conseguiu, que tinha uma mente tão dura, né? Foi tão difícil que teve que morrer uma geração inteira para que a nova geração que não conheceu a escravidão pudesse viver uma mente de livre. Agora, a gente não vai esperar que a gente, né, que a gente morra para que nossos filhos vivam aquilo que a gente poderia estar vivendo. Verdade que não, né? Então, a gente tem que deixar que Deus trabalhe a nossa mente, que Deus trabalhe os nossos pensamentos. Para um cristão, pensar corretamente é algo vital. Uma necessidade vital é uma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. É como a batida do coração. Se o teu coração deixa de bater, você morre, né? E para um cristão, a gente sempre tem que estar trabalhando os nossos pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisto pensai. E a gente fica o dia inteiro pensando em tudo que é ruim, né? Tudo que eu não tenho, tudo que eu não posso fazer, tudo aquilo que é difícil para mim, nisso pensamos o dia inteiro. Nós conhecemos uma família lá na Espanha. Essa família era uma mulher com duas filhas. Elas viviam em Granada. Era uma mulher que tinha uma situação econômica boa, porque ela trabalhava como enfermeira em um hospital de Granada, um grande hospital, tinha uma boa casa, mas eu nunca vi pessoas tão oprimidas igual essa mãe e essas duas filhas. Eram 3 mulheres oprimidas. E um dia ela nos chamou para ir na casa dela, porque ela queria conversar com a gente, porque ela estava sofrendo muito. Bom, a gente foi, a gente vive em Jaén, a 1 hora de Granada, corremos cá e fomos visitar essa família. Chegamos lá, elas estavam as 3 deprimidas, totalmente sofrendo. Você viu o sofrimento na vida dela, e a gente perguntou, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, não, é que eu sou separada do meu esposo há muitos anos, esse homem é alcoólatra, e ele vive com a mãe dele. Tá, e que? Nós estamos muito preocupadas com a situação dele no futuro. Por quê? A mãe dele já é uma senhora, e ela pode morrer, claro, né? Já está velhinha, vai morrer. Tá, mas ela está doente? Não, ela não está doente. Mas se ela fica doente e morre, o que vai acontecer com esse homem? Eu não vou querer ver o pai das minhas filhas tirado na rua, né? E também eu não quero trazer ele para dentro da minha casa, porque a gente já sofreu muito com esse homem. Então, nós estamos preocupados em saber o que vai acontecer com a vida dele depois que a minha sogra morrer. Mas eu perguntei, mas a tua sogra tem alguma coisa assim que está... Não, não tem nada, ela está bem. Mas essa mulher sofria, que eu fiquei... Falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Né? Elas não estavam vivendo, porque elas estavam preocupadas com algo que poderia acontecer no futuro. Ok, oramos com ela, tentamos aconselhar, tentamos dizer que ela deixa, né, cada dia o seu mal, basta cada dia o seu afã. Eu não sei se ela entendeu muito o que a gente explicou, né? Ou se ela... Porque às vezes conselho, se fosse bom, né, a gente vendia, não dava. Eu acho que ela não entendeu muito, mas oramos com ela e nós fomos para casa. E sabe o que aconteceu? Passou mais ou menos uns 3 meses. Mais ou menos 3 meses, sabe o que aconteceu? Essa mulher morreu. O que aconteceu?
ela viveu uma vida miserável, preocupada com algo que nunca aconteceu, porque ela foi antes da sogra. E muitas vezes nós somos assim. Isso me fez pensar. Isso me fez pensar porque às vezes a gente está tão preocupado com o futuro, com algo que talvez possa acontecer e que nunca chega a acontecer. Então a gente fica, né? A ansiedade, ela produz problemas emocionais, os problemas emocionais produzem problemas físicos, se enferma, problema cardíaco, de coração, pressão, tanto problema por causa de uma preocupação que às vezes nem chega a acontecer o que a pessoa estava pensando tanto e deixa de viver o momento. A gente tem que aprender a viver o nosso dia, agradecendo a Deus e viver feliz, né? Ontem o pastor Marcos, aqui, eu creio que todo mundo saiu daqui envergonhado. Quem saiu daqui envergonhado ontem? Né? Eu creio que todos saímos envergonhados da igreja ontem. De ver a atitude do pastor Marcos, dizendo que essa breve e momentânea aflição, né? Breve e momentânea aflição. Esse homem está com uma enfermidade, né, que dizem que é incurável, que vai cada vez é pior. E ele falou que isso é uma breve e momentânea aflição. E o gozo do coração dele ninguém tira. E isso, ele simplesmente está obedecendo o que a palavra fala. Porque se a gente fosse um pouco mais obediente no que a palavra fala, nas coisas simples da palavra de Deus, a gente não estaria sofrendo tantos problemas físicos e emocionais que existem hoje. Porque a Bíblia fala, estáis gozosos quando passarem por diversas provas. Aí você diz, não é possível ficar gozoso quando eu estou passando diversas provas. É possível, vocês viram ontem que era possível, né? Gozoso? Alegres, tá? O gozo, não? Gozo existe, né? Não. Alegres, vale? Estás muito alegre quando passar por diversas provas. Amém? E é possível. Todo mundo aqui, ninguém pode sair dessa igreja, desse congresso, dizendo que não é possível estar feliz, né? Regozijando com o Senhor na minha aflição. Ninguém pode sair desse congresso falando isso, porque vocês viram que é possível. Amém? Tudo começa na mente. Vale? Tem uma frase que diz, se você consegue... Quê? Tudo começa na mente, ok? Se você consegue tomar a mente, toma o coração. E o diabo é tremendo nisso, né? Ele toma a nossa mente e o nosso coração. Verdade? Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa de engano. Fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados em decorrência de certa forma de pensar. O diabo é um especialista de nos fazer escravos das nossas próprias impossibilidades. Ele faz isso com muita sutileza, né? Com meias verdades. Quando ele enganou a Eva o quê? Com meias verdades. E muitas das vezes a gente cai nessa trampa, ou nessa armadilha do diabo, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 10, 4 ou 5, diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, as armas da nossa milícia. Quais são as armas da nossa milícia? Né? Nós temos aqui na Bíblia, não, isso não é Bíblia. Aqui dentro tem uma Bíblia, né?
que há armas, nós temos armas, só que nós somos, às vezes, um soldado que não sabemos usar as armas que a gente tem. Aí o diabo faz a festa, né? Porque a gente não usa as armas que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente quer usar nossas próprias armas. Existem algumas armas, que mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre elas, que são muito importantes para que a gente possa entender como destruir algumas fortalezas, de maneira bem simples. Vale? Não precisa ser um teólogo para descobrir como quebrar essas fortalezas. Não precisa ser alguém tão esperto na palavra de Deus. Simplesmente obedecer algumas coisas que Deus nos manda e que a gente não faz. E por isso a gente cria tanta coisa na nossa vida que não nos deixa a gente caminhar, né? Tem uma coisa na psicologia cognitiva, eu não sei se aqui tem, e a palavra também eu não sei se é adequada. Eu vou falar como a gente fala lá, porque eu tentei buscar uma tradução para um sinônimo, não consegui. Mas eu acho que mais ou menos eu posso explicar que se chama indefensão aprendida. Alguém entende o que é isso? Não, né? Eu vou explicar. A indefensão aprendida, ela foi estudada por um homem chamado Martin Seligman. Vale? Ele foi um investigador e ele, na depressão, ele descobriu que a gente aprende certas maneiras de pensar que atuam no nosso comportamento. E o que é a indefensão? A pessoa se sente indefesa, vale? Ou passiva, diante de uma situação que ela antes tentou atuar, não teve resultado, e isso o que fez? Paralisa, porque ela não encontra mais, não tem mais essa vontade de tentar de novo. Então ela fica paralisada. Como que ele descobriu isso? Bota o primeiro desenho. Ele fez um experimento, tá? Ele colocou 2 cachorros, um em cada caixa. A gente tem um cachorro marrom e um cachorro branco. E na caixa do cachorro branco não tinha nada, só a caixinha vazia. E na caixa do cachorro marrom tinha uma palanca, um botão vermelho. Vocês estão vendo, né? Um botão vermelho. Então, o que ele fazia? Ele começou a aplicar uns choques, vale? Choque elétrico, e um choque que não causava dano, dor, mas causava um sofrimento no cachorro ao ponto dele querer fugir dessa sensação, ok? Então, o que ele fazia? Ele dava o choque, os cachorros, a palanca vermelha, simplesmente com que o cachorro tocasse essa palanca, esse botão, o choque desaparecia. Mas o cachorro branco não tinha esse poder de fazer parar o choque, só o cachorro marrom. Vale? E o cachorro marrom, quando tocava, também o choque desaparecia para o cachorro branco. Então, ele colocou, botou, deu choque. Os 2 cachorrinhos corriam de um lado para o outro, tentando escapar dessa dor, né? Desse sofrimento. O branquinho ia para um lado para o outro e o marrom também um lado para o outro, pero de repente o marrom de um lado para o outro, a patinha dele tocava no botão vermelho e o choque parava. Ok. Ele repetiu esse experimento uma vez, outra vez, até que o cachorrinho marrom aprendeu que se ele toca o botão, o choque para. O branquinho não. O branquinho, por mais que ele fizesse, nada acontecia. Então, já quando o cachorrinho marrom aprendeu isso, quando ele sentia qualquer sensação de choque, ele rapidinho tocava a palanca. E já parava o choque. Ok. Aí, o que ele fez? Colocou, mudou as caixas. Pode mudar o... Ele mudou já as caixinhas. Então, a maneira agora de escapar do choque era que um compartimento da caixa tinha o choque. Se ele passasse para o outro lado da caixa, parava o choque. Então, o que aconteceu? Quando eles começaram a aplicar o choque de novo, o cachorrinho branco ficou imóvel, não se mexia.
Porque quando ele estava na primeira maneira de como foi feito o experimento, ele aprendeu que por mais que ele tentasse fazer algo para sair daquela situação, não ia dar resultado. Então, eu esqueci de falar que na primeira vez, o que acontecia? Quando dava o choque, que ele que sabia que por mais que ele fizesse, por mais que ele se movesse na caixa, não ia acontecer nada, ele aprendeu a aguentar o choque. Então, quando dava o choque, ele ficava assim, até o choque passar. Ele se paralisou. O outro não. O outro sabia que tocou o botão, parava, né? Só que essa situação agora já era diferente, já não tinha um botão. Eles tinham que cruzar a outra parte da caixa. Então, quando o experimentador deu o choque, o que aconteceu aqui foi que o cachorrinho branco não se moveu. Ele ficou paradinho, esperando o choque, aguentando o choque passar. O cachorro marrom ficou de um lado para o outro, e nessa ânsia de um lado para o outro, ele pulou para o outro lado da caixa, né? E ele viu que o choque parou. Ele buscou outras alternativas. Então, o outro, apesar de que era uma situação diferente, ele buscou alternativas para sair da situação de sofrimento que ele estava. O primeiro não, ele caiu no que é a indefensão aprendida. Ele caiu que por mais que ele tentasse mudar a situação, ele não ia conseguir. Ele aprendeu a aguentar os pau, né? Igual muitas vezes a gente também aprende. Eu já tentei tantas vezes essa situação, o que eu vou fazer? Pois aguentar. Fica aqui, né? Sofrendo a minha dor. E isso acontece muito em todos os âmbitos da nossa vida. O Brasil está vivendo uma situação difícil. A gente já não acredita mais nos políticos, não é? Por quê? Porque a gente vota na esperança de que vai vir um político melhor, que vai fazer algo pelo país, e toma pau na cabeça, né? Não deu certo. Aí, não, outra eleição, agora saiu o Bolsonaro. Vamos, agora sim, vamos orar pelo Bolsonaro. E vai e vota. E se Deus quiser, pode que sim, vai sair, amém, vamos ter fé. Vai? Então, a gente às vezes cai nessa trampa, né? De não querer mais fazer nada. Eu não vou votar mais. Eu já nem oro mais pelo país, porque já não tem solução. Isso é indefensão aprendida. É uma passividade de não fazer nada, porque a gente aprendeu antes que tudo que a gente fez não funcionou. A gente se frustra, né? E não tenta de novo. Eu quero que vocês vejam uma história agora que vai passar aqui. É uma historinha de um elefante, tá? Vamos escutar essa historinha. Esse elefante aprendeu o que é indefensão aprendida, vale? Ele aprendeu a ficar... Elefante acorrentado. Quando eu era pequeno, adorava o circo. E o que eu mais gostava dos circos eram os animais. Me chamava especialmente a atenção o elefante. Descobri mais tarde que era também o animal preferido de outras crianças. Durante a apresentação, o enorme animal pesado ostentava um enorme tamanho e força. Mas depois de sua performance, e até pouco antes de voltar para o palco, o elefante sempre se mantinha ligado a uma pequena estaca no chão, com uma enorme corrente que segurava uma de suas pernas. No entanto, a estaca era apenas um minúsculo pedaço de madeira enterrado a poucos centímetros do chão. E, embora a corrente fosse grossa e poderosa, parecia óbvio que um animal capaz de arrancar uma árvore pela raiz, com a sua força, poderia ser liberado facilmente a partir da estaca e fugir. O mistério ainda parece evidente. O que o mantém então? Por que não correr? Quando eu tinha 5 ou 6 anos, ainda confiava na sabedoria dos anciãos. Então, perguntei a um professor, um pai e a um tio qual era o mistério do elefante. Alguns deles explicou que o elefante não se escapava porque ele estava treinado. Fiz então a pergunta óbvia. Se está treinado, por que prendê-lo? Não me lembro de ter tido qualquer resposta coerente. Com o tempo, esqueci o mistério do elefante e da estaca, e só me lembrava quando estava com outras pessoas que já tinham feito essa mesma pergunta. Alguns anos atrás, eu descobri que, felizmente para mim,
alguém havia sido bastante sábio para encontrar a resposta. O elefante de circo não se escapa porque ele foi amarrado a uma estaca quando era muito, mas muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o indefeso elefante recém-nascido sujeito à estaca. Tenho certeza de que, no momento, o elefante empurrou, puxou e suou tentando se soltar. E, apesar de seus esforços, não conseguiu porque aquela estaca era demasiado forte para si. Imaginei que ele adormeceu, exausto, e no dia seguinte tentou de novo. E no dia seguinte, e no outro, até que, um dia terrível para a sua história, o animal aceitou a sua impotência e resignou-se ao seu destino. Esse enorme, poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque crê que não pode. Tem lembranças do fracasso que sentiu logo após o nascimento. E o pior é que nunca mais questionará essa memória. Nunca mais tentou testar a sua força. Todos nós somos um pouco como o elefante do circo. Andamos pelo mundo presos a certas estacas e nos impedem de ser livres. Vivemos pensando que não podemos fazer um monte de coisas, simplesmente porque uma vez, há muito tempo, quando éramos pequenos, tentamos e não conseguimos. Em seguida, fazemos o mesmo que o elefante. Gravamos em nossa memória esta mensagem: eu não posso e nunca poderei. Crescemos levando esta mensagem que impusemos a nós mesmos e não voltamos a tentar libertar-nos dessa estaca. Quando às vezes sentimos os grilhões e fazemos soar as correntes, olhamos para a estaca e pensamos: eu não posso e nunca poderei. Não importa onde você fracassou ou quantos erros tenha cometido. O que importa é nunca depreciar o seu valor pessoal. É muitos elefantes, né? Que estamos amarrados em algo tão pequeno. E nessa manhã eu tenho certeza que aqui há grandes homens e mulheres de Deus que ainda não entenderam o potencial que tem. Porque um dia foram acorrentados com alguma coisa que não deixou você avançar. E eu creio que esse tempo da clínica da alma, Deus quer destruir pensamentos, as crenças adquiridas, né? E Deus nessa manhã, Ele quer destruir fortalezas na nossa mente. Porque o diabo, ele é especialista em fazer isso, né? Em pregar na nossa cabeça que a gente não pode, que a gente não é capaz, que o sofrimento que a gente está vivendo, só nós sofremos no mundo, ninguém mais sofre. Eu sou o pior sofredor que há no universo, né? E isso vai fazendo com que a gente vá retrocedendo. E Deus quer levantar nessa manhã esses homens e essas mulheres de fé, esses heróis da fé que estão sentados aqui e que vão se levantar por em cima de toda e qualquer situação e dizer: ninguém pode me deter se Deus está comigo. O vídeo que Cláudia, né, colocou sobre o quarto de oração, essa mulher se determinou a não crer, não permitir mais que o diabo fizesse o que estava fazendo com a família dela. Ela se levantou em fé e declarou, né, a vitória. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer. Nós temos que nos levantar em fé e declarar que nós somos o que Deus disse que somos. Que nós temos o que Deus disse que temos. Ainda que não vemos, porque nós não vivemos pela fé. Não vivemos por vista. Vivemos pela fé. Porque aquilo que eu vejo não é a realidade, vale? Do que Deus vê. A Bíblia diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. E quando a gente vê as coisas de uma perspectiva do alto, a gente vê com mais claridade, né? E o problema é que muitas das vezes a gente não quer subir aonde Cristo está. A gente quer ficar aí envolvido nos nossos problemas, nas nossas limitações, e não vemos mais além do que
nossos olhos próprios podem ver. E eu os digo nessa manhã, Deus te quer levantar. Deus quer tirar essa estaca que está te prendendo e que não te deixa avançar. Porque o diabo sabe que o dia que você descobrir a força que você tem, não vai ter corrente que te ate. Não vai ter nada que te segure. Amém? Nós só somos aquilo que Deus quer que sejamos quando estamos com Ele. Quando confiamos que Deus é capaz de fazer em nós, apesar de nós. Né? Porque às vezes nós olhamos as nossas limitações, mas Deus não olha as nossas limitações. Deus olha aquilo, o potencial, aquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas, porque é Deus que nos usa. Você crê que eu tenho capacidade de estar lá naquele país pregando o Evangelho? Não. Aqui as pessoas sabem, me conhecem, né? E ontem estava todo mundo rindo de mim, falando, amanhã você vai pregar, amanhã eu não venho, né? Por quê? Porque me conhecem. Sabe que Deus usa as coisas loucas? Aí eu disse para eles, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, tá? Seu sábio. E Deus é assim. Deus é simples. Deus é um Deus de amor. E muitas vezes nós estamos acorrentados em tantas coisas porque a gente não quer obedecer ao que Deus fala para a gente fazer. Quanta gente que está aí acorrentado, com amargura no coração, com ressentimento, até com enfermidade física, por falta de perdão. Eu prefiro ter o direito de justiça própria e sofrer todas as consequências da falta de perdão que obedecer à palavra de Deus e perdoar. Quantas pessoas estão sofrendo? Nós, na Espanha, vimos um homem morrer por falta de perdão. Um senhor, era um pastor, sofreu tanto com a igreja, tanto esse homem. E na penúltima vez que a gente esteve no Brasil, a gente conversou com ele estava tão ruim, e ele falou, essa gente vai me matar. E a gente falou, você precisa liberar perdão, você precisa liberar teu coração, deixa, solta. Não, você não sabe o que eles fizeram comigo. E nós viemos para o Brasil, e quando nós soubemos a notícia, ele tinha morrido, e o homem não estava enfermo. Foi tanta amargura, tanto ressentimento que ele tinha no coração dele, que ele não aguentou. Então, não é melhor obedecer o que Deus estava falando, ainda que a gente não entenda? Como que eu vou perdoar alguém que me fez tanto mal, né? Como que eu vou perdoar uma pessoa que me traiu? Como que eu vou perdoar? Não, ele tem que pagar. Sabe o que é perdão? Perdão é confiar em Deus, que a justiça pertence a Ele. Que eu não tenho nada a ver com essa justiça, isso é de Deus. Eu não tenho nada aí. Quando o discípulo perguntou, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes ao dia? E Jesus disse, não. Aí, que bom. Não, 70 vezes ao dia. Não, 490 vezes, né? Por dia. Não é que Jesus estava falando assim, olha, seja sota, passa de tudo, né? Deixa o pessoal fazer o que quiser com você. Não, Jesus estava falando, eu quero que vocês sejam pessoas curadas. Pessoas que não estejam amarradas e atadas com coisas que não vão trazer edificação para as vossas vidas. E o perdão é isso, é liberdade. Né? É tirar das costas essa pessoa que te causou tanto sofrimento, tanta dor. É você liberar. E o Jesus fala, perdoai. E para a gente é tão difícil, né? Obedecer. Mas na obediência está a bênção. Se você quer ser abençoado, obedece. Se não, paga a consulta de psicólogo. Né? Vai contar da tua mãe, do teu pai, né? Vai falar. Mas enquanto você não liberar perdão, você vai ficar pagando, né? Eu não estou aqui tirando, né, os clientes, não, tá? Dos psicólogos, não. Mas eu estou simplesmente falando que se você obedece coisas simples, que são difíceis, mas que são simples, dentro da palavra de Deus, a nossa vida seria uma vida em abundância. Amém? Em Santiago, vamos ver Santiago. Aí tem algumas armas que a gente pode usar.
Tiago, perdão. Perdão. Tiago 5. Tiago 5, capítulo 13. Aqui tem umas armas para o sofrimento, tá? E às vezes, não, essa arma é muito fraquinha. Não, essa arma é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Diz assim, está alguém doente entre vós? Chame os anciãos da igreja e este orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Tá, a oração é uma arma. Amém? Essa é a primeira arma que você pode usar. A segunda, e a oração da fé salvará o doente. A oração sozinha não. A oração com fé. Amém? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Aí entra o perdão. O que adianta eu orar e cheio de amargura e ressentimento no meu coração? Aí as fortalezas não caem, né? Então, oração com fé, perdão. A súplica do justo pode muito nos seus efeitos. Ou seja, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, aqui são algumas armas simples. E aí tem mais armas, né? Oração, jejum, leitura da palavra. A gente tem que aprender a unir a nossa mente à palavra de Cristo. Davi, quando ele estava no maior momento de sofrimento da vida dele, fugindo do sogro, né? Do rei, Saul, querendo matar, ele saiu fugindo. Quem foge deixa tudo para trás. Quem foge não faz mala, né? Quem foge não fica assim, eu vou levar isso porque isso pode fazer falta, eu vou levar comida porque talvez no caminho eu vou precisar. Não, quem foge sai correndo. E Davi saiu correndo, disse que saiu fugindo de Saul. Só que nesse caminho que ele estava fugindo de Saul, sabe o que Davi estava fazendo com a mente dele? Ele estava adorando a Deus com Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Deitar-me faz em verdes pastos, me guia às águas tranquilas. Ele estava em desespero, mas ele estava trabalhando a mente e o coração dele, adorando a Deus e declarando a palavra. Porque esse Salmo 23, ele sai de Deuteronômio. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Sai de Deuteronômio 8:9. Vamos ver aí. Ele estava recordando a palavra de Deus do Antigo Testamento. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Deus, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 9, diz... o Senhor estava dizendo, né, sobre a terra que eles iam ir, estava dizendo, terra de trigo e cevada, de vidro e figueira, de romeiras, terra de oliveira, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez e onde não te faltará coisa alguma. Ele estava lembrando do que Deus havia prometido lá no passado. E ele foi fugindo numa situação dura da vida dele, e declarando que o Senhor é meu pastor. Ele me falou isso, que nada me faltará, que ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E ele foi declarando, e é isso que a gente tem que fazer, alinhar os nossos pensamentos ao pensamento de Cristo. E o pensamento de Cristo está na palavra. Então, a adoração a Deus, a declaração da palavra de Deus, ele traz o quê? Fé ao nosso coração. E nisso a gente pode crer que Deus é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Amém? Então, são coisas que são simples, né? Todo mundo pode fazer. E a gente tem que começar a colocar em prática no dia a dia, no nosso dia a dia. Nós já passamos tanta dificuldade, tanta situação dura, lá naquele país,
difícil. Que se eu contar, a gente vai ter que distribuir lencinho, né? Para chorar. Não, mas cada momento que nós vivemos, Deus foi fiel. Fiel, nada nos faltou. Deus nos sustentou. E Deus, Ele pode sustentar cada um de nós, porque Ele é fiel. Não tenha medo de obedecer o que Deus fala, porque Deus é fiel. Amém? Assim que você é um herói da fé, porque você vai aprender a cada dia a viver confiando em Deus, com qualquer que seja a situação. Amém? Quantos heróis da fé a gente tem aqui nessa noite? Eu quero ser esse herói da fé. Nessa manhã. Amém? Não desista. Confia. Lembra que você está simplesmente atado para Deus, porque o sofrimento que a gente vive para nós é muito grande. Mas para Deus é só uma estaca pequena, que Ele faz assim, ó, e essa estaca desaparece. Amém? Eu quero crer que nessa manhã, né, Deus tenha falado ao teu coração. E que você possa aprender, que possamos, eu me incluo nisso, aprender a confiar em Deus, seja qual seja a situação. Amém? E que essa clínica tenha sido de bênção para a tua vida. Começa a trabalhar tudo aquilo que Deus tem falado esse fim de semana. Começa a pensar nisso. Se você não tem nada que pensar bom, pensa no que Deus fez e falou nesse tempo, durante esse fim de semana. Se você está com pensamentos que não vêm do Senhor, tira, vale? Bloqueia, deleta e começa a pensar no que Deus te falou esse fim de semana. E eu tenho certeza que vai produzir muitas coisas na tua vida. E esse herói da fé vai se levantar e vai fazer aquilo que Deus mandou. Amém? Amém.